Muito boa tarde a todos. Diretamente desde Portugal, desde já agradeço a todos terem libertado um bocado do vosso tempo para assistir a uma conversa, não uma palestra, não uma aula, mas uma conversa, espero eu, sobre oportunidades de investimento em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, num aglomerado de países a que nós chamamos Europa. Espero que seja produtivo para vocês, que vocês não percam este tempo, esta hora, mas antes que invistam esta hora no sentido de melhorarem o vosso desempenho comercial, a vossa atividade económica. E isto será uma troca de experiências também, na medida dos possíveis, que seja uma palestra interativa. Bem-vindo, eu chamo-me Jorge Osório, estou a falar-vos desde Portugal. Ainda vejo que ainda temos poucas adesões. Eu às tantas faria um pequeno compasso de espera para permitir a que outras pessoas se juntem a nós e que desfrutem também deste pedaço de partilha de experiências, partilha de ideias que nos enriquecerão todos, não no sentido financeiro, mas no sentido da experiência e do conhecimento. Eu pedia, presumo que tenham visto o meu chat, pedia também se fazia um teste, clicando na barra de cima do lado esquerdo em chat, que permita interagir um bocadinho com todos dentro das possibilidades limitadas desta palestra. Iremos queimando aqui há uns breves minutos no início para permitir que outras pessoas se juntem a nós. Já temos neste momento 119 espectadores, estamos a contar com mais, esperemos que assim seja, que assim se juntem a nós mais colegas com vontade de aprender. Falando um bocadinho sobre mim, sobre a minha experiência. Eu sou consultor agora na minha própria empresa, mas já passei por várias, de área internacional, da área de marketing, da área de vendas e passa-se aqui alguma coisa com o chat. Ok. E desde há 8 anos, ou 7 anos, faz agora 7 anos em outubro, precisamente, que comecei a apoiar empresas a ganhar dinheiro. É a minha função. Em várias áreas. Eu passava desde já então aqui para o PowerPoint, onde eu vos vou mostrar algumas imagens. Sempre é mais bonito ver imagens do que a mim. Então eu vou vos mostrar aqui algumas imagens para ser mais fácil vocês acompanharem-me no meu raciocínio. Por isso, desde Portugal, bem-vindos a todos. Espero que me estejam a ver com clareza. Ótimo. E vamos passar então à frente para a nossa aula ou conversa melhor. Por isso, um bocadinho sobre mim. Eu sou o fundador e diretor-geral desta empresa, a Don't Worry Business Happy. Tenho, neste momento, algumas responsabilidades a nível da gestão, a nível do marketing, a nível do desenvolvimento pessoal com algumas organizações, umas de forma permanente, por avança mensal, outras só casuisticamente aqui e ali, mas tenho
20 anos de experiência nestas lidas do COMEX, que se chama, nós aqui chamamos de Comércio Internacional. A minha formação de base é em gestão de empresas, mas tenho feito algumas pós-graduações em gestão, em direito das empresas e em coaching, saindo um bocadinho da área empresarial, entrando na área do desenvolvimento pessoal, e sou aquilo que vocês chamam contábil, sou técnico oficial de contas em Portugal, conhecido pelo órgão. Bem-vindo então a esta viagem, onde se espera ser instrutiva para todos. Está bem? Vamos falar então sobre várias situações. Há várias Europas, não há apenas uma. Esta Europa que nós estamos a ver neste momento é a Europa mais básica, mais óbvia, mas há outras nuances atrás, fiscais, legais. E eu vou falar um bocadinho das várias. Vou-vos depois enunciar algumas áreas de oportunidade que possam haver, nomeadamente a nível macroeconómico, o que é que nós estamos a falar e o que é que pode ser considerado como oportuno na parte dos brasileiros, nomeadamente, que é o que mais é o meu público-alvo neste momento, e o que é que vocês podem vir buscar à Europa, o que é que podem trazer de novo para a Europa, Portugal inclusive. Mas isto não só vantagens, haverá alguns cuidados. Eu vou aqui também tentar enunciar alguns cuidados sobre, talvez, partilhando experiências para que não caiam em ratoeiras e para que não tenham problemas. Mas Portugal é, sem dúvida, um potencial parceiro, uma porta de entrada para toda a Europa. Vamos ver porquê. Depois há esta situação, desde há um ano para cá, que é muito bom para profissionais fora da Europa que queiram vir para a Europa e movimentar-se como se fossem cidadãos europeus. Estou a falar do visto Gold e vamos falar um bocadinho sobre isto. E depois vamos guardar, eu diria, quase meia hora final para nós trocarmos perguntas e respostas. Vocês perguntarão à Abracomex através do vosso chat e tenho um parceiro diretamente do Brasil, a Laís, que me vai certamente, a Laís Moser, que me vai certamente passar as perguntas e eu, na medida dos possíveis, tentarei responder, se souber, contem comigo. Deixo-vos este pequenino introdução. Se nós estamos bem, não vale a pena mexermos. Einstein dizia: há pessoas tão estúpidas que pensam que se não fizerem nada de novo, conseguem obter resultados diferentes. Por isso, se nós queremos obter algum resultado diferente, temos que fazer algo de novo. Porque se fizermos a mesma coisa que estamos a fazer, vamos obter o mesmo resultado. E para fazer coisas diferentes do que estamos a fazer, chama-se sair da nossa zona de conforto. E só com isso é que nós conseguimos uma verdadeira saída para além do normal. E que é isso que nós queremos. As várias Europas é o nosso primeiro tópico. A Europa que nós ouvimos falar é uma Europa que se chama União Europeia. Verdadeiramente chama-se União Económica e Monetária, a nível da denominação oficial, o EM, mas toda a gente conhece por Europa, União Europeia. Isto são 28 países neste momento, desde 2013. E basicamente isto é, as fronteiras caíram destes países. Então há uma livre circulação de pessoas, mercadorias e capital. Eu sou tão cidadão português, como sou francês, como sou finlandês. Entre estes 28 países há uma liberdade total de circulação, então, de pessoas, bens, mercadorias e capital. Para termos noção, a União Europeia é o segundo maior agregado do mundo, com cerca de 505 milhões de habitantes. Mas
Obviamente não precisam de memorizar todo este slide. Este slide vai-vos ser disponibilizado a posteriori para que vocês consigam ver com mais calma todos estes números. Por isso, neste momento somos 28 países, 505 milhões de habitantes, grosso modo, ou seja, consumidores, mas, no entanto, ainda há aqui países como a Turquia que querem aderir. E só a Turquia são mais 75 milhões. Não é pacífico que a Turquia vá aderir brevemente, porque a Turquia tem problemas de lutas internas, tem problemas de respeito pelos direitos humanos, etc. Não vou aqui entrar em políticas, por isso há uma corrente muito grande contra na União Europeia que não quer permitir que a Turquia entre. Mas há um conjunto de outros candidatos já oficiais que estão à espera de um luz verde para entrar. Por isso vejam que estamos a falar de um agregado de 500 milhões, mais propriamente 505 milhões, mas com potencial de crescimento ainda mais. Mas há outra Europa, que é o espaço Schengen. E se nós falamos há pouco na livre circulação de pessoas, isto não é verdade para alguns países da Europa. Por exemplo, a Irlanda e o Reino Unido proibiram a entrada de pessoas sem que elas lá mostrem passaporte. Esta livre circulação quer dizer que eu vou de Portugal para a França ou para a Itália sem sequer mostrar o meu passaporte. É como se estivesse no mesmo país, juridicamente. No entanto, não o posso fazer nem para a Irlanda nem para o Reino Unido. Mas, no entanto, há outros países que não pertencem à Europa, como a Islândia, a Noruega e a Suíça, que também prevêem este acordo de Schengen. Então, o meu passaporte já não é pedido, uma vez que eu esteja num Estado da União Europeia e queira passar para a Noruega, a Suíça, etc., não precisarei do passaporte. Por isso vejam que no fundo são 30 Estados, mas que destes Estados, 2 deles da União Europeia não contam e 3 deles entraram que não são membros. Mas nem há um terceiro ponto de encontro, que é aquilo que nós chamamos aqui na gíria a Eurolândia. A Eurolândia, oficialmente conhecida área do euro, é onde circula a mesma moeda. Isto para vocês, brasileiros, é fácil entender, porque vocês têm um país monstruoso, onde se passa de um Estado para outro sem mostrar passaporte e com a mesma divisa, o real. No entanto, em Portugal isso não acontecia e em Itália isso não acontecia até ser criado o espaço europeu e depois a Eurozona, a Eurolândia. Então, eu hoje compro com euros em Portugal e em Itália e na Alemanha. E na Irlanda não compro com euros na Inglaterra e nos outros países que não aderiram à União Monetária. O que é verdadeiramente importante, não pela facilidade, mas pelos negócios. Porque 100 euros em Itália são 100 euros na Polónia e são 100 euros na Alemanha. É muito fácil perceber isto do que ver os antigos zlotys e os antigos escudos e os antigos marcos alemães, que implicaria risco cambial e implicaria também dificuldade na percepção da evolução da moeda, do peso da moeda, etc. E tudo isto é gerido por um Banco Central Europeu. Eu deixo-vos com esta reflexão, dou-vos um minutinho para lerem isto. Isto é verdadeiramente aquilo que nós estamos aqui a fazer. Estamos a investir um bocadinho de tempo para saber, para nos valorizarmos. Um segundinho para ver então esta minha pequena mensagem. Áreas de oportunidade. Onde é que nós estamos na Europa? Reparem, aqui temos a União Europeia a 28 Estados. A nível das importações, nós representamos quase o maior agregado de importações em todo o mundo. Apenas somos ultrapassados pelos Estados Unidos.
Ao nível das exportações, somos efetivamente o maior exportador de todo o mundo. Reparem que o nosso agregado de 28 países é uma das maiores potências económicas do mundo, equivalente aos Estados Unidos nas importações, superior aos Estados Unidos nas exportações. Vemos aqui em baixo que o Brasil também é significativo a nível mundial. No entanto, o Brasil, com todo o seu potentado económico, não chega a uma pequenina parte do conjunto da União Europeia. Quem é que é esta Europa? A Europa compra, obviamente, coisas. E só falando em mercadorias compradas em 2012, que era o ano que isto foi, o último ano que isto foi contabilizado, da fonte verdadeira, legítima, que é a Comissão Europeia. Reparem que nós compramos à China, óbvio, Rússia, Estados Unidos, Suíça, Noruega e Brasil. Onde está o Brasil? Não está, estará aqui no meio. Por isso o Brasil nem sequer representa 3% que nós compramos à Turquia. É uma área de oportunidade, porque nós compramos à China, Rússia, Estados Unidos, etc. Por que nós ainda não compramos ao Brasil? Pergunta. Área de oportunidade. Quem é a União Europeia aos olhos da APEX, que todos conhecerão, que é o organismo estatal brasileiro que apoia precisamente nesta temática da internacionalização das empresas brasileiras? É antigo isto também. Eu fui tentar encontrar dados mais recentes, mas só encontrei de 2011 na página da APEX. Mas reparem que em 2011 já a APEX dizia que é o maior bloco económico do mundo, com 27 países. Está atrasado, entretanto deu-se a adesão de mais um novo, mas vários deles entre os mais ricos do planeta, verdade, Inglaterra, França, Espanha também, Alemanha, óbvio. E aqui também há um conjunto de setores que são exportados pelas empresas brasileiras para a Europa, com todos estes itens importantes, que depois, mais tarde, vocês, como disse, terão acesso a isto e com mais calma nos vossos escritórios poderão conhecer com mais detalhe. Só para nós termos aqui uma noção da evolução da Europa, e estamos aqui a falar no comércio exterior da Europa. Ao nível das exportações, de 2009 a 2013, vejam o crescimento que isto está a ter. Estamos a falar em 33% de aumento. 33% de aumento nas exportações. Vamos ver nas importações. Há também um aumento de 25,5% nas importações. Ou seja, a Europa no seu todo está cada vez mais a voltar-se para o comércio exterior, quer seja por via das exportações, onde tem havido um crescimento monstruoso, quer seja por via das importações, onde tem havido um crescimento monstruoso também, mas menor. Nota-se que, ao nível do saldo comercial, que é a diferença entre estes dois itens, ou seja, o saldo comercial é o conjunto das exportações menos o conjunto das importações. Estamos a falar que apenas em 2013 é que teve um saldo comercial positivo. Apenas em 2013 é que a Europa exportou mais do que o que importou. Deu-se este salto em 2013. O Brasil, onde é que está neste negócio global com a Europa? Muito cá em baixo, infelizmente para vocês, infelizmente para mim, que eu amo o Brasil, onde já estive, onde tenho trabalhado bastante com empresas brasileiras e muito mais nomeadamente via Abracomex, que têm sido extremamente gentis em me convidar
várias vezes para palestras e para ajudar alguns dos seus associados em algumas situações, mas reparem que, com muita pena nossa, de todos, o Brasil representa nas exportações da Europa 2% apenas. 2%. E nas importações da Europa representa os mesmos 2%. Não pode ser isto. Estamos a falar em que os Estados Unidos, a Suíça, país muito caro, a China, país muito barato, consegue exportar mais que o Brasil. Porquê? Conseguem exportar do Brasil para cá, a China mais. Compreende-se que a China exporte muito para toda a Europa, óbvio. A China é a fábrica do mundo, por isso necessariamente tem que exportar muito. Mas temos aqui, por exemplo, a Rússia, que a Rússia neste momento há um litígio muito grande com a Europa, por causa lá das Ucrânias e de outros problemas comerciais. A Rússia está a bloquear todos os produtos europeus de entrar na Rússia. Com muita pena minha, que eu também trabalhava muito com a Rússia, tinha alguns clientes que me pediram especificamente para trabalhar no mercado russo, e que os perdi, e os próprios clientes perderam, depois de alguns investimentos de milhares de euros, porque há estes conflitos políticos que depois se arrastam para os negócios. Mas reparem que aqui há outras oportunidades. Como é que nós estamos a falar em internacionalizar dos Estados Unidos para a Europa e da Rússia para a Europa, etc., e o Brasil só está cá em baixo com apenas 2% globalmente da receita para a Europa e para fora da Europa. É uma oportunidade. Necessariamente o Brasil tem. Eu reforço isto. O Brasil tem. Então, se o Brasil tem, e há uma série de facilidades maiores no Brasil do que numa Rússia, num Japão, numa Turquia, a própria Turquia está com problemas sociais, está com problemas políticos, está onde os direitos humanos às vezes não são tão respeitados. Uma Índia com todas as dificuldades normais de comércio externo está à frente do Brasil. Eu só vejo isto de um prisma. Não há hábito, não há vontade ainda, não há capacidade ainda das empresas brasileiras se levantarem e virem cá bater às portas. Moral da história é esta. A Europa compra, a Europa vende, mas não compra ao Brasil. O Brasil é capaz, mas não vende para a Europa, não compra na Europa. Porquê? Falta de habituação, falta de hábito. É uma oportunidade. Só por aqui nós estamos a ver que há um potencial de crescer, porque eu sublinho isto, se nós compramos à Turquia, ou se nós vendemos à Turquia, se nós compramos da Turquia, porque não uma Nigéria, que ninguém nunca ouviu falar, que só tem petróleo e pouco mais. A Nigéria tem um potencial quase tão grande como o Brasil. Não é possível isto, não é possível. Então, eu deixo-vos um quadro onde efetivamente temos aqui uma subdivisão dos Estados-membros dos países e a sua penetração na Europa e a sua evolução também desde 2009 até 2013. Obviamente que não nos vamos debruçar muito tempo sobre isto, apenas eu queria realçar que Portugal está aqui então, tem tido uma variação de 33% ao longo destes últimos anos, mas que, no entanto, não faz sentido, ou faz sentido, presumo eu, apenas por este fator crise e falta de hábito. Por isso este conjunto de slides são um pequeno incentivo para vocês não se virarem apenas para cima e para baixo, para as Argentinas, para os Estados Unidos, mas virarem-se também um bocadinho para o vosso este, para a Europa, a velha Europa, que com as suas crises, com a sua debilidade de ser velha, maturidade no ciclo de vida do produto,
crescimento económico já próximo do auge, etc., tem estas dificuldades, mas, no entanto, continua a ser um parceiro que vocês devem olhar com outros olhos. E também das importações brasileiras, vocês compram à Alemanha e compram a Portugal. E reparem que vocês compram a Portugal e aqui sim tem havido um aumento muito, muito grande, 150%. Só ultrapassado pelo crescimento da Dinamarca, que foi de 157%. E aqui este crescimento há a Hungria também. Atenção aqui, crescimento também na Roménia. Reparem que o agregado Europa está a crescer também a nível das importações brasileiras. Reparem. Mas, no entanto, ainda há espaço para muito mais, acreditem. Deixo-vos aqui novamente um conjunto de setores onde vocês podem investir, mas obviamente que há oportunidades nos franchisings, nos serviços, na indústria alimentar, na indústria aeronáutica. A Embraer abriu agora uma fábrica em Portugal. Temos um conjunto de empresas brasileiras a vir para cá, que escolhem Portugal como âncora. Recordo-me da Boticário, recordo-me do Banco do Brasil, outras. Há uma série de empresas brasileiras que já fizeram este longo e penoso caminho de vir para cá, para esta nossa Europa, e investir aqui os seus reais, difíceis de ganhar, e esperar que no médio e longo prazo se consiga, então, duplicar ou triplicar esse investimento. Mas estes são os setores onde, neste momento histórico, que vos passo, então, para depois, mais tarde, vocês lerem com mais calma e podem ver isto no portal de ensino da Abracomex. Outras áreas. As importações do Brasil são especialmente nestes setores. Fica também aqui o cheirinho para vocês depois, mais tarde, consultarem com calma e com detalhe. Atenção! Há aqui um conjunto de vantagens, mas há um conjunto de cuidados. Eu começo por esta proximidade cultural entre o Brasil e Portugal. Proximidade cultural entre o Brasil e a Europa. Mentira! Somos país irmão, mas não passa disso comercialmente. Mentira este engano da proximidade cultural. Começa pelo idioma, onde os portugueses todos entendem o brasileiro, mas são poucos os brasileiros que entendem o idioma português. Esta proximidade cultural começa com este idioma, onde há muitas vezes uma má percepção da comunicação. Obviamente que o há com a Alemanha, com a França, etc. Mas nós estamos aqui habituados a pensar que percebemos o brasileiro e muitas vezes sai furado. E vice-versa. Mais difícil ainda é um brasileiro perceber o idioma português. Mesmo a mim, que estou a falar baixinho, e já com muito vocabulário do vosso lado do Atlântico, eu julgo que haja muita gente que não me consiga compreender integralmente. Agora imaginem falar com um português normal, que não tenha o cuidado de falar mais devagar e com vocabulário tipicamente abrasileirado. Português com açúcar, como eu gosto de chamar. Mas, no entanto, este português com açúcar não é o português que nós ouvimos diariamente, o que leva a riscos de má interpretação. A crise. Nós estamos em crise. É uma vantagem e é um problema, e é um cuidado. O nosso desemprego, a Europa está a sair agora da crise, está a começar a haver outra vez criação líquida de emprego. No entanto, não há ainda emprego 100%. Temos uma vantagem clara, o boom económico brasileiro e a sua vontade de expandir para fora do Brasil. Eu chamo a atenção também para este item. Nem toda a Europa, cada Europa tem a sua... Cada país
têm as suas características diferentes dos outros. Temos aqui os custos de aprendizagem, que são aqueles milhares de reais ou milhares de dólares que vocês vão ter que gastar para aprender como é que se vende para uma Europa, mas também temos um custo de oportunidade. É, se vocês não os gastarem agora, alguém vai gastar, logo alguém vai estar próximo do mercado europeu mais do que vocês, mais rapidamente do que vocês. E eu chamo a atenção que é preciso sempre apoio local, ou por consultores, ou pela vossa embaixada, ou por muitas câmaras de comércio e indústria que há. Eu conheço muitas, já trabalhei com algumas vossas, nomeadamente a Abracomex, que podem vos apoiar. Não se esqueçam que não é a mesma coisa exportar para outro Estado brasileiro do que exportar para a Europa a nível de tempo. Provavelmente a nível burocrático é mais fácil exportar para Portugal do que para um Estado qualquer brasileiro. Do Rio para São Paulo é preciso muitos papéis e muita fiscalidade. Provavelmente tem menos papéis e menos fiscalidade de exportar para fora do Brasil. No entanto, tem mais tempo, porque as coisas tendencialmente vêm de navio, com intempéries, com chegadas ao porto, com dificuldades burocráticas, etc. E não se esqueçam do risco de crédito, porque nem todos os europeus são boa gente, nem todos os portugueses são boa gente. Há também engraçadinhos que resolvem ficar com as vossas mercadorias e não pagar. Por isso, atenção, obviamente. Eu chamo a vossa atenção para Portugal, que pode ser o principal ou primeiro destino dos vossos contactos. Reparem, em primeiro lugar, somos geograficamente aquele país que estamos mais próximo. Há inúmeros voos diretos diários todos os dias. Os nossos vários portos, Lisboa, Porto, Sines, Viana do Castelo, têm ligações diretas com o Brasil. Temos a língua, o idioma. Temos as boas ligações à Europa. Nós temos trem para a Europa, temos estradas e temos portos. Somos um país bem visto na Europa, menos em Espanha, país nosso concorrente desde sempre. Temos nós aqui um ditado que diz: de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. Mas eu estou a brincar um bocadinho, mas efetivamente o nosso relacionamento com os países da Europa é muito bom. Todos os alemães, todos os franceses reconhecem o trabalhador que é o povo português e abrem-lhes as mãos, abrem-lhes os braços. Nós estamos a falar no imposto de renda das empresas, é o que nós chamamos o IRC, é apenas 23%. Quando comparado com a média da Europa, é abaixo da média da Europa. Mas no próximo ano há eleições. Por isso, como quase sempre nas eleições, o governo tende a baixar os impostos. E então fala-se que já no próximo ano, 2015, nós vamos ter um imposto de renda das empresas de apenas 17%, o mais baixo de toda a Europa. E temos, quando comparado com o resto da Europa, salários baixos, serviços, as casas baixas, os hotéis, as deslocações. Por isso que, para o mesmo investimento, tendencialmente em Portugal é um melhor sítio para ir buscar do que uma Alemanha caríssima ou uma França caríssima. E temos, por exemplo, o acordo para evitar a dupla tributação entre Portugal e Brasil, ou seja, os impostos, uma vez tributados em Portugal, não serão duplamente tributados no Brasil e vice-versa. Uma vez tributados no Brasil, não o serão em Portugal. Temos também os PALOP, aquilo que nós chamamos. Estes PALOP são os países africanos de língua oficial portuguesa. Estamos a falar em Angola, com crescimentos na ordem dos 2 dígitos anuais do PIB. Estamos a falar em Moçambique, o país que mais cresce, dos países que mais crescem a nível da economia do mundo. Os países mais crescem a nível do PIB, do crescimento do PIB, do mundo. Nota, Angola é um risco político e Brasil há um risco político muito em curto prazo, porque muito brevemente vai haver eleições e em Moçambique nem tudo ainda, nem toda a democracia está perfeitamente estabilizada. Mas depois temos outros países,
Timor como porta de entrada para a Ásia, como porta de entrada para a Austrália. Temos Cabo Verde, país pequenino, mas de nicho, com muito turismo, etc. Por isso, não se esqueçam que Portugal vale também como porta de entrada para outros países. Eu chamava a vossa atenção para este visto, que é outra oportunidade que surge neste momento. Aquilo que se chama o visto dourado ou o visto gold, que está na moda desde há um ano para cá. Então, o que é isto? Todos os cidadãos fora da comunidade que façam estes investimentos ou transferência para um banco português de capitais superiores a 1 milhão de euros ou criação de pelo menos 10 postos de trabalho numa empresa em Portugal ou a compra de pelo menos uma casa no valor igual ou superior a meio milhão de euros, tem automaticamente um visto de residência para o espaço Schengen. Ou seja, não é para Portugal, é para 30 países da União Europeia. Este visto de residência é equivalente a ser cidadão português durante 5 anos. Ou seja, se comprovar que no espaço de 5 anos manteve este investimento, não o retirou, então tem possibilidade de até aceder à residência permanente em Portugal. Ou então, mais um ano, de aceder à nacionalidade portuguesa. Vejam a importância que isto pode ter. O visto gold está a ser uma mina de ouro para o Estado português, porque efetivamente são fontes de divisas que entram, principalmente da China e da Rússia. Mas, no entanto, o Brasil também aparecia nos primeiros lugares como fontes emissoras de investidores, no fundo, que trazem para cá esses montantes. Eu vou-vos passar um pequenino vídeo que fala precisamente sobre essa situação do visto gold para vocês conhecerem um bocadinho melhor. Então, voltamos ao nosso espaço. Eu guardava agora um bocadinho de tempo para as perguntas e respostas. Vamos ter via chat o apoio da Laís Moser. Espero que tenham gostado desta breve introdução. Façam as vossas perguntas, mas antes eu gostava de chamar a vossa atenção para alguns aspectos que me parecem importantes. Temos a Abracomex há 10 anos a fazer este tipo de palestras que ajuda todas as empresas brasileiras que queiram a melhorar as suas competências de comércio internacional. Temos 10 anos de experiência no mercado, por isso a promover cursos e palestras para o Brasil e para o mundo. Por isso é um ponto de apoio que vocês devem apostar, aliás já conhecerão, mas eu chamo a atenção para isto. Depois eu também chamo a atenção para que, se vocês compartilharem este vídeo no Facebook, vão ter a oportunidade de concorrer a um sorteio de um livro. Toda esta informação está mais abaixo um bocadinho neste vídeo, que podem ter até acesso aos links. E participem do grupo Comex in Foco,
que é no Facebook, que é para saber quando há as próximas palestras. Palestras essas que eu tenho a honra de participar. Eu tenho 2 ações no curso International Trader, 2 ações com muito gosto fui convidado a fazê-las e aliás já o tenho feito há algum tempo, há cerca de 2 anos, se não me engano. Mas atenção que a Abracomex não é apenas isto. Tem outros cursos que vão ter início entre outubro e novembro. Por exemplo, nas áreas de logística e nas áreas de despachante aduaneiro. Contem com a Abracomex que vos podemos ajudar a chegar mais longe um bocadinho. Eu estou assim então à vossa disposição para responder a algumas perguntas que entendam. Diogo. Diogo, a entrada, o Diogo faz uma pergunta que é em relação aos 5 países que têm interesse em entrar na zona euro, se há oportunidade real de os mesmos entrarem devido à crise que o mercado europeu está passando. Não é uma decisão comercial, Diogo, é apenas decisão política. E as decisões políticas, como o Diogo sabe e como todos sabemos, mudam de cabeça para cabeça e mudam de tempo para tempo. Neste momento, o que está em cima da mesa é o seguinte: há uma série de Estados, todos os Estados são bem-vindos. Diz a União Europeia que a União Europeia pretende ser aberta e evolutível e que todos os Estados que cumpram as normas do Tratado de Roma são bem-vindas. No entanto, claramente a Bósnia e Herzegovina, o Chipre, com os seus conflitos internos, a Turquia, são países que de alguma forma põem um mal-estar dentro da União Europeia. Por isso, não há certezas se entrarão ou se não entrarão. Não tem a ver com crise, tem a ver com diplomacia económica, tem a ver com política e não mesmo com fatores económicos. Qual é a minha opinião? 100 milhões de novos potenciais consumidores seria interessante. No entanto, haverá aqui, acho eu, a hipoteca de alguns valores base da União Europeia que me parece que não serão fáceis de ultrapassar, como os direitos humanos, por exemplo. Aguardo novas perguntas. Mais um segundinho que eu estou a receber algumas perguntas. Tenho pena de não haver uma interação direta com vocês. Gostaria imenso. Estamos neste momento com 153 espectadores que eu gostaria de conhecer melhor, etc. Infelizmente tem que ser via esta assistente operacional da Abracomex, a Laís, que está a apoiar. Temos então aqui uma nova pergunta da Suelen. Suelen, se é um risco exportar para a Europa? Suelen, claro que há um risco de exportar para a Europa, claro. Presumo eu que é um risco igual a exportar, se assim se pode chamar, de um Estado para outro brasileiro. Há portugueses que resolvem aceitar as vossas condições comerciais e depois não vos pagam. Há alemães que resolvem aceitar as vossas condições comerciais e depois não vos pagam. Por isso, há sempre risco. E há também o risco do vosso produto não ser adequado ou o vosso serviço não ser adequado. Há também o risco da oportunidade. Ou seja, vocês estão aí durante alguns anos, vai, não vai, vai, não vai, e o vosso concorrente do outro lado da rua, entretanto, já veio. Mas lembre-se dos primeiros slides que eu pus. A vida só começa quando nós saímos da nossa zona de conforto. Ou seja, se nós queremos continuar a fazer sempre o mesmo, não erramos, mas também não vamos ter outros resultados. A Poliana pergunta quais serão os investimentos mais interessantes na Europa.
A Europa, neste momento, tem aqueles investimentos que eu já passei, que são setores onde já há importações do Brasil. Por isso, parece-me que poderíamos começar com setores onde haja, efetivamente, uma grande expressão do Brasil. No entanto, há nichos, no entanto, há as franquias, o franchising, que há um bocado falei. Eu vejo cada vez mais empresas brasileiras a virem para cá por franchising. É um procedimento barato, porque apenas têm de negociar com um master de direito português, que depois, por sua vez, difunde junto do Portugal e junto do resto da Europa. Os investimentos mais interessantes, eu diria que são o investimento caponiano, se der bem, conhecer, e depois tem que fazer, obviamente, um estudo de mercado, se adequa à Europa e se os custos que terá em colocar esse produto ou serviço na Europa serão mais baixos do que os preços dos mesmos produtos ou serviços complementares e sucedâneos que já se encontram na Europa. A Paola pergunta se existe algum portal internacional de negócios internacionais. Sim, portugalglobal.pt é o portal daquilo que nós chamamos AICEP, Portugal Global. Este Portugal Global é um portal institucional do equivalente ao vosso SEBRAE. Nós chamamos AICEP, Agência Governamental para a Promoção do Comércio Externo de Portugal. E aqui há sempre uma série de oportunidades de negócio, quer de países de fora para Portugal, quer de Portugal para fora do país. O William pergunta qual é a situação económica na atualidade na Europa. Portugal esteve em crise, ainda está em crise neste momento, porque houve aquele 2011 crash, onde estávamos a viver todos acima das possibilidades e um pequenino problema nos bancos veio afetar a credibilidade de todos os bancos que não passaram dinheiro para a economia. E se os bancos não passam dinheiro para a economia mexe-se mal. Situação essa que nós vivemos durante algum tempo. Mas diz os PIBs e as evoluções macroeconómicas que desde o final do ano passado a economia está a alterar e está a mexer mais um bocadinho. Ou seja, aquilo que se chamava a recessão técnica, neste momento já não existe. E hoje até há um pequenino crescimento técnico, estamos a falar em inteiro, vírgula alguma coisa, não chega a 1% do crescimento do PIB. Mas isso já é suficiente para dar um cheirinho de energia à economia e já se sente hoje maior movimento. A prova disto, William, é tão simples como isto. Eu já tinha faturado, a minha empresa já tinha faturado até abril do ano passado, tanto como faturou o ano passado inteiro. Ou seja, em 4 meses deste ano, eu alcancei o volume de negócios que tinha feito em 12 meses do ano passado. Porquê? Porque os meus clientes resolveram voltar a procurar-me. Porque a economia, de alguma forma, começou a bombar e eu tive novos clientes. Ou seja, isto é sinal por si que a crise está a acabar, ainda não acabou, mas que a crise está a acabar e que tem havido novos clientes. Diz a Sharinga Group, perdão pelos nomes, se há eventos em Portugal, qual serão os vossos? Quais serão os próximos Feira de Negócios em Portugal? Também aqui eu aconselho consultar o portal Portugal Global, porque também o ICEP disponibiliza as feiras que há em Portugal e as feiras que há também na Europa e no mundo, então. Em Portugal há 2 feiras grandes, Porto e Lisboa. Não há uma mais que é a Batalha, mas que são, de regra geral, eventos regionais. Por isso, entre a Expo Honor, que é a Feira do Porto, e a FIL, Feira Internacional de Lisboa, vocês deverão encontrar as feiras que pretendem. Qual é o melhor país para vender produtos de agronegócio?
Depende do que estamos a falar. Não lhe posso dizer. A legislação é igual em toda a Europa. Ou seja, se conseguir exportar o seu produto para Portugal, consegue exportar para a França, para a Holanda, para a Inglaterra também. A legislação é a mesma. Agora, vai depender muito. Por exemplo, Portugal há uma coisa que se chama termossos que nós vendemos para todo o mundo. Nós não compramos termossos. Em França vende-se muito vinho. Em Itália vende-se muito vinho. Ninguém consegue vender vinho para a Itália. Ninguém consegue vender vinho para a França. Dificilmente conseguem vender vinho para Portugal. Mas nós conseguimos vender. Por isso não é fácil, se não me disser o setor, qual é o principal mercado para agronegócios, como é que se loga. O Maicon, qual é o portal B2B na Europa? Deve haver, mas eu não conheço nenhum. Conheço os portais B2B chineses, que fazem muito ruído. Não sei se terão negócio ou não, presumo que sim. Mas da Europa eu não conheço nenhum portal B2B, B2B. Se são possíveis, diz o Marcelo, pergunta ao Marcelo, quais são os caminhos são possíveis para aumentar ou para proibir os relacionamentos comerciais entre o Brasil e a União Europeia? Chama-se procrastinação, é o impedimento. Chama-se falta de vontade, é o impedimento. Chama-se falta de hábito, é o impedimento. Mais nenhum. E depois é preciso também ter um bocadinho de tempo, um bocadinho de dinheiro. Mas principalmente os impedimentos chama-se procrastinação, que é o ato de adiar aquilo que é inadiável, e a falta de hábito. O que é que eu quero dizer com isto, Marcelo? Dê o primeiro passo. Invista um bocadinho de dinheiro e depois vai ver que os impedimentos serão residuais. Micaeli, como poderemos prevenir o risco? Há instrumentos financeiros chamados cartas de crédito. Há outros instrumentos financeiros chamados seguro de crédito. E há o bom velho vir cá, olhar nos olhos da pessoa e ler os olhos da pessoa. As cartas de crédito, em inglês letter of credit, são a passagem do testemunho da responsabilidade para um banco que, mediante algumas condições, se substitui ao pagador, no caso, se o pagador não não honrar os seus compromissos. Por isso, esta carta de crédito é absolutamente comum e toda a gente conhece, toda a gente aceita. O seguro de crédito é mais ou menos parecido, mas é não um banco que intervém, mas uma companhia de seguros de crédito que intervém. Também há muitas, tipicamente francesas. Mas nada substitui um olhar olhos nos olhos com o comprador e devagarinho, nas primeiras encomendas, ir devagarinho, com pouca quantidade, poucos valores, pronto pagamento ou pré-pagamento, e depois devagarinho ir levantando a baliza nos pagamentos e ir levantando a baliza nos prazos. E, Micael, e também sorte, parece-me que teremos que contar com sorte. Também há outra coisa que não garante nada, Micael, mas que de alguma forma ajuda, que é, há empresas, regra geral, bancárias, bancos, tipo a Dun & Bradstreet, tipo E-Informa, tipo uma Ignius, empresas multinacionais, que vendem informação comercial. Ou seja, eles não estão a segurar o crédito. No entanto, vocês compram muito barato, meia dúzia de reais, um balanço das sociedades que vocês querem abordar e querem trabalhar, e eles dizem-nos se têm antecedentes criminais, se têm ações no tribunal contra eles, qual é o balanço, qual foi o volume de negócios, quem são os gerentes, etc. Por isso, isto não garante nada, é um meio termo, mas é um conjunto de informação que vocês têm para saber se a empresa existe e se a empresa foi séria no passado. Andreasi também tem aqui uma pergunta sobre que variedades, como avaliar a necessidade dos países europeus quanto à exportação. Andreasi, chama-se estudo do mercado. É fácil. É
conhecer as necessidades. Não esta história da internet veio-nos poupar muitas viagens. Ou seja, não precisamos de vir a Portugal ou ao Brasil para fazer estudos de mercado. Basicamente, conseguimos ter alguns estudos de mercado só na internet, sabendo os concorrentes, etc. No entanto, também temos a segunda possibilidade, que é contratar uma equipa consultora de um lado do destino para avaliar as reais possibilidades. Custa dinheiro? Custa. Custa tempo? Custa. Mas custará menos tempo nós recebermos um não te metas nisto, do que passado X meses ou X anos e X dinheiro investido, nós nos apercebemos, ai, que eu não me devia ter metido nisto. Espero ter-me feito entender. Micaeli, é também neste sentido. Como é que nos podemos prevenir os indicadores de um bom pagador? Penso já ter dito nesta minha anterior resposta. E o Andreasi também vai no mesmo sentido. Andreasi Souza. Estudos de mercado é por aí que nós vamos. Meus amigos, eu agradeço imenso o vosso conjunto de perguntas. Eu adoraria ficar aqui bastante mais tempo. Adoraria. No entanto, temos aqui o relógio que nos diz que deste lado do Atlântico são 17 horas. Do vosso lado do Atlântico, menos 4 horas. Estarão vocês agora prontos para ir almoçar e deixar de aturar este desconhecido vosso que veio aqui tentar falar um bocadinho com vocês e partilhar as vossas dúvidas e de alguma forma tentar ajudar em relação às vossas dúvidas. Eu chamo a vossa atenção que os meus contactos são estes. Se vocês quiserem contar com a minha ajuda, terei muito gosto em ajudar-vos sempre que saiba. Passo também os contactos da Abracomex, que é muito importante que vocês continuem a oferecer ajuda, a pedir ajuda à Abracomex. Lembro que todos os que se registarem vão ter um certificado. Basta seguirem os procedimentos que estão no final por baixo do vídeo, com os links que estão por baixo do vídeo, conseguem aceder a como pedir o certificado em relação a esta conversa que nós tivemos. E eu queria também lançar uma pergunta. E esta pergunta será de resposta, eu diria, obrigatória para a Abracomex. Diga, por favor, 2 pontos fortes de internacionalizar para a Europa e 2 pontos fracos de internacionalizar para a Europa. Diga, por favor, 2 pontos fortes e 2 pontos fracos de internacionalizar para a Europa. Muito obrigado a todos. Até breve. Fico a aguardar os vossos contactos, bem como a Abracomex. Disponham.